A luta entre Saitama e Tatsumaki finalmente chega ao fim, após a Tatsumaki se esforçar como nunca antes e o Saitama continuar com a mesma expressão que ele tem para qualquer coisa. Além disso, nós finalmente podemos ver um pouquinho mais do passado da Tatsumaki, como a relação dela com o Blast e entender melhor por que ela é essa baixinha tão brava e fissurada no poder. No vídeo de hoje eu te convido a vir comigo pra gente dar uma olhadinha juntos no capítulo 182 de One Punch Man e conferir como foi o final dessa luta entre dois dos personagens mais poderosos de todo o mangá e entender também como serão as coisas daqui pra frente. Mas antes da gente pular direto pra essa luta, já deixa aquele ultra like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois você pode até perder uma luta pro Saitama, mas perder um vídeo do Ultra Nerd, aí não dá, né? E além disso, assim você também ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e fazer muito mais pessoas se tornarem Ultra Nerds também. Agora bora lá conferir como foi o fim dessa luta. O capítulo já começa com aqueles heróis classe A que ninguém liga se recuperando no hospital. O herói Air, depois de ter sido derrotado facilmente, pelo que tinha sobrado da água maligna, e o Forte, depois de ter sido derrotado por um carro. Aliás, é sempre bom lembrar que lutar com fones de ouvido talvez não seja a coisa mais esperta a se fazer. E o Forte até queria uma revanche contra o Saitama, afinal de contas, eles nem conseguiram chegar a lutar mesmo. Mas eu acho que depois dele ter visto só um pouquinho do Saitama em ação, ele não vai querer chegar nem perto dele. Enquanto a luta entre Saitama e Tatsumaki acontece, os heróis do grupo Fubuki seguem em direção ao caos, e seguem também acreditando que conseguiriam fazer alguma coisa de útil. Na primeira aparição da Tatsumaki, já dá pra gente ver que ela tá bem cansada, com as veias até pulsando pelo esforço. Ela começou essa luta falando que tava ali pra testar o Saitama, mas agora ela finalmente entendeu o que a gente já sabia desde o início, era ela quem tava sendo testada. E assim como foi na sua luta com o Boros, aqui a gente vê que o Saitama realmente deixou a Tatsumaki lutar com força ao máximo para poder se divertir, já que até o momento ela nunca tinha encontrado um oponente que deixasse ela ir com tudo. Desde o início do mangá, tudo que o Saitama mais quer é uma luta onde ele possa ir com sua força total, então ele sabe muito bem como é importante deixar que as pessoas realmente fortes possam ir com tudo, mesmo que ele próprio ainda não tenha tido esse gostinho. E olha, a Tatsumaki até que tentou, e o golpe final dela foi realmente impressionante, fazendo toda a terra quase que engolir o Saitama. Qualquer outro que levasse esse golpe, com certeza iria de base, mas não o nosso carequinha, pra ele isso não faz nem cócegas. No final, a Tatsumaki até tentou ali um golpe desesperado, ela queria jogar o Saitama pro espaço, mas acabou que ele era simplesmente pesado demais pra ela, e o máximo que ela conseguiu foi fazer ele flutuar um pouquinho. Até então, os únicos que já conseguiram mandar o Saitama pro espaço foi o Boros, que jogou ele na Lua, e o Garou Cósmico, que na verdade foram os dois pararem lá em uma das luas de Júpiter. Ou seja, será que dá pra gente falar que em questão de poder, a Tatsumaki tá atrás do Boros e do Garou Cósmico? Bom, independente disso, ela ainda continua sendo super poderosa. E foi só quando ela percebeu que realmente não dava mais e que ela estava prestes a perder para alguém que era só um conhecido da Fubuki, que podemos ver um pouquinho mais sobre o passado dela e entender o porquê dela ser assim. Quem acompanha o mangá vai se lembrar de que já foi mostrado antes um pouco sobre o passado da Tatsumaki e de como ela foi salva pelo próprio Blast. Foi o Blast quem disse que ela deveria sempre proteger sua família, especialmente sua irmãzinha mais nova, que foi o que ela tem feito desde então. Nesse flashback mostra ela indo até a sua irmã quando as duas eram apenas crianças, e ao que tudo indica, ela acabou lutando e matando alguns membros da organização Tsukuyomi bem na frente da Fubuki, e foi esse o catalisador para os poderes dela despertarem. É por isso que a Tatsumaki se sente tão responsável pela Fubuki, pois ela acha que foi por causa dela que os poderes da sua irmã despertaram, e que agora ela tem de protegê-la de tudo. É como se, por causa disso, tudo que acontecesse a partir de agora com sua irmã fosse culpa dela, o que todos nós podemos combinar que não é bem assim que as coisas funcionam, não é mesmo? O Blast acabou salvando a Tatsumaki quando ela era apenas uma criança, mas de certo modo, também podemos falar que até hoje ela tem uma certa fixação nele. Para começar, ela já destratou todos os outros heróis classe S, sempre se achando superior a eles, mas mesmo assim, ela nunca reclamou de ser a Rank 2, pois ela não vê nenhum problema do Blast ser o Rank 1. Além disso, quando o Blast a salvou, ele deu um conselho a ela, e esse conselho até hoje está muito bem preso dentro dela. Quando a hora chegar, não espere que alguém venha te salvar.
A Tatsumaki sempre foi incapaz de confiar em qualquer um e sempre quis fazer tudo sozinha, justamente porque ela não quer depender de que ninguém tenha de vir salvá-la. Ninguém, a não ser o Blast, e talvez agora também o Saitama. Talvez não, tá mais pra uma certeza mesmo. Depois que a luta acabou, ou melhor, depois que o Saitama deixou a Tatsumaki ir com tudo pra cima dele, de novo o careca voltou a reconhecer a força dela. E é claro que mesmo depois de ter perdido, ela ainda ia continuar convencida e fingir que o elogio dele não significava nada. Depois de dar um pequeno sermão nela sobre como era importante ela não sair por aí destruindo as coisas dos outros, Saitama finalizou dando aquele cafunézinho na cabeça dela e falando que se ela cumprisse isso, ainda iria se tornar uma ótima heroína. E quando o nosso carequinha tá quase conseguindo finalmente ir pra casa, é que chega Fubuki naquela pose fingindo que é forte. Aqui nós temos o início de uma repetição de ciclo, pois no passado o Blast fez a Tatsumaki entender que não precisava e nem podia contar com ninguém. E agora Tatsumaki vem tentando fazer a Fubuki entender que ela também não pode contar com ninguém. E o grupo Fubuki até tenta se desculpar e pedir para continuarem com ela, mas antes que a Tatsumaki os ataque, é a própria Fubuki quem vai para cima deles. Nessa hora o Saitama aparece de novo para salvar o dia, dessa vez convencendo a Tatsumaki a pegar leve e confiar mais neles. Ele chega até mesmo a dizer que antes do seu treinamento, lá na época em que ele ainda tinha cabelo, ele não conseguia derrotar nem mesmo um monstro nível lobo. Hoje em dia não dá nem pra gente imaginar como seria o Saitama perdendo para um nível lobo, não é mesmo? Nem o próprio Saitama entende a sua força e segue pensando que ela vem de seu treinamento, sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e correr 10 km todos os dias. O Saitama ainda pensa que qualquer um que se esforce pode ficar tão forte quanto ele, apesar da gente saber que não é bem assim que as coisas funcionam. Mas até conhecemos o herói Glasses, que depois de ter sido salvo pelo Saitama, começou a replicar seu treinamento, e apesar de ter sim ficado mais focado com ele e de ter enfrentado o Garou junto com outros heróis, ainda assim ele não chegou nem perto do nível de poder do Saitama. Mas parece que o discurso dele funcionou, e que a Tatsumaki realmente concordou com o que ele disse, aceitando que deveria confiar mais no grupo Fubuki para protegerem sua irmã. Mesmo que no final, ela tenha terminado ameaçando eles caso acontecesse algo de ruim com sua irmã. E claro, ela também não podia ir embora sem antes deixar um último recadinho pro Saitama, que era para ele ficar esperto, pois a qualquer momento ela podia aparecer de surpresa para fazer um teste nele. Entendam como quiser, meus amigos, mas aqui eu não tenho dúvidas de que a Nanika tá dando em cima do carequinha e que vai aparecer na casa dele a qualquer hora. Dessa vez o grupo Fubuki viu que ela levou em consideração o que o Saitama disse, ou seja, cada vez mais e mais heróis começam a reconhecer o quão forte o careca de capa é. E assim terminou a luta, meus amigos, com o Saitama se consagrando como o grande vencedor, para surpresa de 0 pessoas. E se você tiver gostado dessa nossa análise, não se esqueça de deixar aquele ultra like e se inscrever aqui no canal. Mas aí fica a pergunta, ter sido salva pelo Blast moldou totalmente a personalidade da Tatsumaki? Então será que agora, depois de perceber que o Saitama é bem mais poderoso do que ela finalmente vai abaixar um pouco a bola e ficar mais humilde? Ou será que assim como Genos, ela também vai passar a ficar fissurada com o Saitama, pra ficar ainda mais forte? Ou será que agora ela realmente despertou um sentimento verdadeiro pelo careca? Quais são suas apostas? Me conta aí nos comentários o que vocês pensam disso. Ah, e claro que a gente não podia deixar de comentar também que entre tornados gigantes, o chão se abrindo e ele sendo jogado em prédios ao redor do mundo, durante todo esse tempo, o Saitama estava de Crocs, que é pra provar que além de poderoso, ele também é super estiloso. Mas é isso, Ultra Nerds, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, valeu!